Muitas pessoas podem achar que algo que acontece lá na Geórgia, lá no Paquistão, lá em Jerusalém, que é um problema só deles, não afeta em nada o Brasil. Porém, neste vídeo eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade. Em muitas ocasiões, algo que acontece lá do outro lado do mundo afeta diretamente o Brasil, porque tem uma relação comercial, porque tem alguma coisa lá, porque algum produto vai aumentar o preço de alguma commodity, enfim, irá acontecer alguma coisa que vai impactar no seu bolso brasileiro. E neste vídeo eu vou apresentar para você a importância da geopolítica e como que ela afeta muito os seus investimentos, e vale muito a pena sempre ficar atento com este ponto. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E antes de comentar com vocês a importância da geopolítica para os seus investimentos, eu preciso comentar uma coisa mais importante ainda, que é você se inscrever aqui no nosso canal, você clicar no sininho aqui para ativar as notificações e receber notificação sempre que um novo vídeo nosso vai ao ar. E também, se você realmente gostar do conteúdo deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. O seu like é basicamente um pagamento que você faz pela contribuição, pelo trabalho que eu fiz para poder escrever o roteiro desse vídeo, para poder gravar, editar esse vídeo e apresentar o melhor conteúdo possível para vocês. Então, realmente, se você gostar do vídeo, não esqueça de clicar no gostei, que é uma forma de você contribuir demais com o meu trabalho. Bom, agora que você já está inscrito no nosso canal, já deixou o seu like, vamos para o assunto principal deste vídeo. A geopolítica é de forma assim... A geopolítica é, sem dúvidas, muito importante quando a gente fala sobre investimentos, porque a gente tem vários fatores que interferem diretamente no resultado que alguma empresa, por exemplo, que você é um sócio, que você comprou ações, vai ter. Então, tem empresas, por exemplo, do mercado de commodities, como a Vale, como a Petrobras, que dependem muito da negociação dos preços dessas commodities nas bolsas internacionais. Então, a gente pode citar aqui como exemplo, bem recente até, que é a tensão geopolítica que está ocorrendo entre a Ucrânia e a Rússia, que basicamente é algo que já acontece há muitos e muitos anos. Desde que aconteceu a dissolução da União Soviética em 1991, que a Ucrânia se tornou um país independente, há já uma tensão cultural e política entre a Ucrânia e a Rússia, porque a gente pode lembrar que quando existia a União Soviética, a capital da União Soviética era Kiev, que hoje atualmente é a capital da Ucrânia. Então, muitos cidadãos, principalmente as pessoas mais antigas, as pessoas mais velhas da Rússia, têm um patriotismo, têm um apego muito grande com a Ucrânia, porque já foi uma parte do território da União Soviética. E temos também algumas pessoas da população da Ucrânia, principalmente o pessoal também que viveu nessa época onde existia a União Soviética, que tem um apego, que tem uma relação de intimidade e quer se aproximar mais da Rússia. Inclusive até voltar a ser uma colônia ou um território russo para poder voltar àquele auge que tinha na época da União Soviética. Porém, a população mais nova da Ucrânia não deseja isso. Eles realmente querem que a Ucrânia continue sendo um país independente, com a sua própria jurisdição, e também que tenha boas relações comerciais, diplomáticas com os países europeus, para assim ajudar no seu crescimento, porque é muito mais benéfico na visão desses jovens que a Ucrânia tem uma boa relação com os países da Europa do que com a própria Rússia. E o que acontece basicamente é que entra um novo presidente na Ucrânia e ele vai ser um cara mais pró-relações amigáveis com a Rússia. Ele fica lá o seu mandato, entra um novo presidente, ele vai ter uma relação pró-diplomática com a Europa. Depois entra um novo e depois a Rússia. E fica nesse negócio de joga-joga. Isso já aconteceu muitas vezes desde lá de 1991. Isso fez com que ocorressem algumas manifestações já na Ucrânia pedindo para que solicitando que esses presidentes que queriam uma relação boa, amigável com a Rússia, mudassem de ideia, porque a população em si não quer isso. A população quer que eles tenham boas relações com a Europa, com os países da Europa, porque é isso que vai ser mais benéfico para o seu crescimento no longo prazo. Então, com isso, a gente tem toda uma questão cultural, e mais recentemente tivemos lá em 2014 uma operação secreta militar da Rússia que tomou um território que pertencia à Ucrânia, que é o território da Crimeia, que eu vou estar colocando mapa para vocês darem uma olhada onde que fica localizado a Crimeia, e a Rússia simplesmente foi lá, invadiu a Ucrânia e tomou este território. Aí, mais recentemente, a Ucrânia teve uma
nova eleição, foi assumir um presidente que nunca teve uma vida política muito consolidada, alguém novo, e até esse foi um dos motivos que fez com que ele fosse eleito, porque a população em si já estava cansado dos políticos que estavam ali, sempre presidindo no país, mas nunca mudando realmente, indo para algum lugar. Então colocaram uma pessoa totalmente nova, e esse cara tá com interesse de ter uma boa relação e inclusive fazer parte da OTAN, que para quem não sabe, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, surgiu lá em 1949 com um simples objetivo: ir contra a União Soviética. Basicamente, este que era o objetivo. É uma aliança militar onde faz com que todos os países membros se ajudem caso um desses países entre em guerra. Então, se a Ucrânia realmente conseguir fazer parte da OTAN, ingressar na OTAN, ela vai conseguir um auxílio de países como Albânia, Alemanha, Bélgica, Bulgária, Canadá, República Tcheca, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Montenegro, que foi o último país que entrou para fazer parte da OTAN, Noruega, os Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, Romênia e Turquia. Então, realmente, o interesse realmente o interesse da Ucrânia em fazer parte disso daí, entrar na OTAN, é para poder ter o benefício de ter esses aliados, que são países de pesos, principalmente quando a gente fala aqui dos principais europeus, os Estados Unidos e o Canadá, que são os únicos dois países que fazem parte da OTAN, porém não estão no continente europeu. Então vocês podem observar isso. Eu vou colocar Vou pôr um mapa também para vocês darem uma olhadinha nos países que fazem parte da OTAN, e é muito curioso que vocês podem observar que são países que basicamente circulam a Rússia, estão no contorno da Rússia, porque como foi um grupo militar que foi formado para ir contra a União Soviética comunista lá do século passado, esses países realmente contornavam a Rússia como uma forma de proteção e para poder no futuro, se acontecesse algum ataque da Rússia, da União Soviética, se acontecesse algum ataque da União Soviética contra qualquer um desses países, todos eles poderiam atacar de diferentes frontes. Agora vamos lá, a gente tem que pensar um pouquinho o que será que passa na cabeça do Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia e é a pessoa que está armando todo esse cenário. A gente não sabe exatamente o que ele pensa, porque ele precisaria se pronunciar e falar o que passa na cabeça dele. Mas a gente tem que pensar um pouquinho sobre como que ele agiu em situações no passado e também como que ele é como pessoa. A gente bem sabe que ele é uma pessoa muito nacionalista, uma pessoa muito patriota e que tem um apego muito grande com a sua nação, que é a Rússia. E inclusive, ele já foi um agente dos serviços secretos da Rússia, que serviu lá na Alemanha, ou quando ainda existia o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Ele estava lá quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, que marca o final da Guerra Fria e a teórica perda da União Soviética para os Estados Unidos. Então, Vladimir Putin, ele tem esse nacionalismo, ele quer fazer, pelo menos pelas ações dele, demonstra que ele gostaria de fazer com que a Rússia voltasse aos seus anos de glória, voltasse a ser uma nação monstruosa, voltasse a ser uma nação que poderia dominar o mundo, ou então que intimidaria todos os outros países e deixasse de ser a Rússia que ela é atualmente, que é uma Rússia que não intimida muito as pessoas quando a gente fala de poderio militar ou até mesmo do lado econômico, que não está longe de ser um dos países mais ricos do mundo atualmente. Mas tem várias questões que influenciam muito os outros países. Então não é à toa que ele tem esse interesse de poder estar atacando a Ucrânia, se realmente ele vier atacar, porque se a gente for observar, a Ucrânia é um país que faz fronteira direta com a Rússia. Caso a Ucrânia realmente consiga entrar na OTAN, seria basicamente uma forma dos seus principais inimigos, que no caso seria os Estados Unidos, terem uma forma direta de poder mandar os seus soldados para o território russo. Hoje, sem a Ucrânia, os meios de poder mandar soldados por terra para poder estar atacando a Rússia é muito mais limitado. Se realmente a Ucrânia fazer parte da OTAN, é um meio muito mais simples e rápido dos Estados Unidos estarem atacando por terra a Rússia, ou até mesmo colocarem bombas nucleares para poder ser lançada na Rússia e poder estar atingindo a Rússia de forma muito mais rápida do que um ataque russo indo direto até os Estados Unidos. Então talvez o medo do Putin e a rejeição dele de deixar com que a Ucrânia faça parte
da OTAN seja justamente essa questão de ter medo de ser atacado por esses países. Agora vamos comentar um pouquinho sobre como que toda essa tensão geopolítica impacta diretamente no preço do petróleo. Acredite ou não. Vou colocar na tela para vocês darem uma olhadinha a variação de preço do barril de petróleo nas últimas semanas e nos últimos meses. Vocês podem observar que houve um aumento muito considerável do preço do petróleo, chegou a bater aí quase $100 o barril do petróleo, o que é um preço muito alto. Isso daí impacta diretamente em muita coisa, mas por que que tá tendo esse aumento do preço do petróleo, né? É importante a gente entender. A Rússia é um dos países com as maiores reservas de gás natural do mundo, inclusive ela abastece através de gás natural cerca de 43% da Europa. 43% da Europa é dependente do gás natural produzido e vendido pela Rússia para poder usar como fonte energética. Então, caso a Rússia se rebele contra esses países europeus, seria necessário que esses países procurassem uma nova fonte de energia, abandonassem o gás natural e começassem a utilizar uma nova fonte de energia. Muito provavelmente a alternativa que esses países vão utilizar seria o petróleo. Vão utilizar o petróleo para poder, seja para poder utilizar como um meio de combustível, seja para poder utilizar como geradores, como energia para poder gerar eletricidade, entre várias outras coisas. Com isso, aumenta demais a demanda pelo petróleo. Atualmente, a demanda pelo petróleo já é alta. Se esses países que utilizam uma outra fonte energética também começassem a requisitar por petróleo, a gente teria um aumento gigantesco da demanda pelo petróleo e não teríamos oferta, ou seja, produtos suficientes para poder estar oferecendo. Com isso, teria um aumento ainda maior do preço do petróleo e isso impactaria o mundo todo, porque a gente teria também o aumento do preço da gasolina de forma global. Então, se aqui no Brasil já está muito caro a gasolina, se realmente acontecer isso, da Rússia se rebelar contra os países europeus, basicamente a gasolina vai para 10, 12, 16, realmente vai para um preço absurdo o litro, porque aumentaria o preço do petróleo, com isso aumentaria o preço da gasolina e também se impactaria diretamente no preço basicamente de tudo, porque se aumenta o preço da gasolina, também vai aumentar o custo do frete de todos os produtos. Então, todos os produtos na prateleira do mercado, qualquer coisa que você vá comprar, também ficará mais cara, porque o frete ficará mais caro. Por consequência, a gente vai ter ainda níveis mais altos da inflação. Se o ano de 2021 já tivemos uma inflação de 10%, se realmente acontecer isso daí, que é o cenário assim mais catastrófico possível, é uma questão que a inflação vai superar isso daí muito facilmente no ano de 2022. Bom, com isso eu espero que tenha ficado claro para vocês a importância da geopolítica quando a gente fala de investimentos. Sim, alguma coisa que acontece lá em Jerusalém, que acontece lá nos Emirados Árabes, que acontece, sei lá, lá na Venezuela, tô brincando, Venezuela aqui do lado, impacta diretamente na nossa economia e impacta diretamente nos nossos investimentos. Então, por isso que é importante demais a gente ficar atenado sobre todas essas coisas que acontecem de forma global. E um dos maiores benefícios que a gente tem hoje em dia é a facilidade para poder estar indo atrás de notícias e com isso conseguimos nos antecipar muito rapidamente para poder analisar o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer. Então, realmente, dica de ouro que eu dou para vocês é essa: analise sempre o que está acontecendo de forma global, não apenas dentro do Brasil. Se você tiver uma cabeça global, você consegue evitar com que problemas globais cheguem no Brasil para poder afetar os seus investimentos. Bom, este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que esse conteúdo chegue no maior número possível de pessoas, porque você não tem noção do quanto você me ajuda quando você faz isso. E tchau, tchau, nos vemos no próximo vídeo.